Fala pessoal, a gente está começando mais um Área Bitcoin Podcast, onde a gente debate sobre diversos temas que têm a ver com Bitcoin. E nesse episódio vamos falar sobre o report da River, sobre o que está guiando a adoção do Bitcoin em 2025. São vários dados, várias informações muito legais. Carol não para de falar sobre esse report aí a semana inteira, então ela vai trazer aqui uma análise que ela fez sobre cada um dos slides desse report da River. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Cacai, aqui comigo está a Carol, nós somos as fundadoras da Bitcoin, estamos há 6 anos, desde 2019, educando e criando conteúdo sobre Bitcoin. E além do podcast, você pode também aprender sobre Bitcoin com a gente no YouTube, no Instagram, através dos nossos artigos no blog e também dos nossos cursos na plataforma areabitcoin.com.br. E se você quer aprender sobre Bitcoin de forma presencial, estão rolando os diversos Bitups pelo Brasil. Esses eventos têm o apoio da Área Bitcoin, então para você ficar por dentro, é só conferir a agenda no site bitups.org e ficar de olho quando tiver um na sua cidade. Todos esses links eu vou deixar aqui abaixo desse episódio para você conferir. Carol, que história é essa desse reporte da River que está dando o que falar? Boa, é um reporte de adoção. Então ele traz vários dados que é interessante, né, acompanhar. Como é que a gente vai acompanhar a adoção do Bitcoin, a evolução dele? Através de dados. Então esses dados é o que nos dão perspectiva de em que fase da adoção do Bitcoin a gente está, né, em que ponto a gente está. Isso também reflete qual o potencial de crescimento. Então nos ajuda a ter perspectiva de até onde chegamos e para onde estamos indo, qual a tendência daqui para frente. Então, é um reporte que está em inglês, eu sinalizei alguns pontos e, enfim, achei interessante trazer aqui para a galera, para a gente analisar juntos, porque grande parte dos conteúdos estão em inglês, são de gestoras americanas, tem pouco conteúdo em português, às vezes é difícil traduzir tudo o tempo todo, e esse aqui é um exercício massa de pegar um reporte de uma... A River é uma exchange, mas só de Bitcoin, então não entraria na categoria exchange, seria uma on-ramp, né, uma rampa de acesso ao Bitcoin, e é comum essas rampas de acesso ao Bitcoin fazerem reportes anuais ou semestrais para gerar dados para o mercado, né, e, enfim, abastecer as pessoas com perspectiva também. Legal, bora lá então, Carol, vamos ver o que a River trouxe de dados para a gente entender então essa adoção, o que guia a adoção do Bitcoin nesse ano de 2025. Tá, então esse é o relatório, What's Driving Bitcoin Adoption in 2025? O que está guiando a adoção do Bitcoin em 2025? Eu peguei esse reporte aqui, ele tem 51 páginas, ó. Se rodar aqui a barra, vocês vão ver um monte de dados. Pincelei os principais e fiz algumas anotações na lateral. E aí eu vou abrir outro arquivo que é com as minhas anotações para eu relembrar todos os insights que vieram quando eu li pela primeira vez, tá? Então aqui tá os meus garranchinhos. Então o que eu achei interessante, né? Eles estão dizendo que, e reforçando outros reportes de outros gestores, fundos e exchanges, sobre como o Bitcoin está espelhando o crescimento e evolução da internet, de outras tecnologias ao longo do tempo, né? E eles colocam vários gráficos de onde estamos, esse é um deles aqui na direita. Então ele mostra a evolução do ouro e da prata como um ativo de reserva. Depois, a partir ali de 1971, foram os treasuries, os tesouros, títulos americanos, e como agora a gente está no início do Bitcoin como um ativo de reserva, né? Então, a adoção do Bitcoin hoje está só aqui no início dessa subida, desse crescimento potencial ao longo do tempo, né? Então, eles tratam o Bitcoin como o próximo ativo de reserva global. Mas eles tratam também que a evolução do Bitcoin não é só ser um ativo de reserva, mas também uma rede, um protocolo e muitos outros potenciais que ele tem para além de ser apenas uma reserva de valor. E é isso que aparece aqui também no relatório. Eles comparam os dados de crescimento da rede, então, entre nodes e hash rate. Então, mostra aqui que desde 2017 vem crescendo bastante o número de nodes. Eles pontuaram aqui que cresceu 11% em 2024, e principalmente o que mais cresceu foi o hash rate, ou seja, o poder computacional empregado na rede, ou seja, pessoas, empresas, companhias, ou a mesma mineradora investindo cada vez mais em máquinas ou em máquinas mais potentes para crescer o poder computacional da rede Bitcoin, que é o hash rate, né? Então, eles falam aqui que Bitcoin agora tem poder computacional que protege a rede de mais de 800 exahashes, na rede computando e gerando blocos o tempo todo, e que a cada segundo há 800 quintilhões de operações computacionais sendo feitas pela rede, e que desde 2016 o hash rate cresceu 107% na média por ano ao longo desse período, ou seja, a cada ano
Bitcoin, na média, dobrou o seu poder computacional e só ano passado cresceu 55%. E é por isso que o gráfico de poder computacional do Bitcoin está entrando em modo exponencial, né? Está virando uma curva ascendente para cima, com mais pessoas e a competição para minerar Bitcoin crescendo cada vez mais, porque, enfim, Bitcoin é escasso. Quanto antes as pessoas minerarem, mais conseguem acumular Bitcoin, porque a tendência é que a recompensa por bloco vá decrescendo ao longo do tempo. Então, por isso que rola essa exponencialidade aí da galera minerando Bitcoin. Esse gráfico aqui mostra como o Bitcoin não tem como tu crescer a oferta, né? Então, que agora, comparado a outros momentos da rede Bitcoin, o supply, ou seja, a oferta, a quantidade de novos Bitcoin que entrava no mercado antes do último halving era muito próximo do ouro, mas ainda assim acima do ouro, como mostra aqui no gráfico de 2021, né? Mas com o halving que aconteceu agora, Bitcoin teve um stock to flow reduzido, ou seja, a comparação de novas unidades que entram no mercado do Bitcoin em relação ao ouro caiu, ou seja, o Bitcoin se tornou mais escasso que o ouro, é isso que eles mostram aqui, né? Então, mesmo com essa crescente escassez, a rede permanece forte, com zero downtime na última década, ou seja, o Bitcoin não parou de funcionar em nenhum momento nos últimos 10 anos, e isso não existe em mercado nenhum. A maioria das redes parou de funcionar ou teve um crescimento na sua oferta, como é o caso do ouro, né, que segue aumentando ao longo do tempo. Eles comparam aqui que o dólar cresceu, a sua oferta de dólares, a quantidade de dólares cresceu 3,7% em 2024 e que tem uma média de crescimento de 6,8% anualmente, e que essa comparação desde 2015. O ouro cresceu a oferta 1,95% em 2024 e que tem uma média de crescimento anual de 2 a 3% desde 1800, né? Que é como se usa ouro como reserva de valor. E Bitcoin, a partir de 2024, que teve o halving, tem crescido essa oferta em 0,85%. Está crescendo menos que ouro e muito menos que o próprio dólar. E que vai continuar tendo um declínio de oferta de 50% a cada 4 anos até o ano de 2140, que é, né, a forma como Bitcoin está projetado para ser cada vez mais escasso ao longo do tempo. Carol, ainda sobre esse slide, tu pode explicar para a gente um pouco melhor sobre esse crescimento da oferta do Bitcoin de 0,85% em 2024? Pô, porque quando fala crescer a oferta, parece que é possível criar novos Bitcoins, né? Assim, fora do que está projetado na rede. Eu acho que esse é o centro da pergunta, né? Então, os 21 milhões de Bitcoin, então, não tem como modificar. Só que cerca de 19 milhões de Bitcoins já foram minerados, ainda tem mais 4% para ser minerado. Então, esses 4% que vão ser minerados até o ano de 2040 é o crescimento da oferta que é previsível e está previsto e está seguindo esse crescimento ao longo do tempo. Só que esse crescimento da oferta ele vai ser cada vez menor ao longo do tempo. Ou seja, Bitcoin tem uma inflação previsível, ou seja, uma criação de novas unidades previsível, e esse crescimento da oferta é controlado. É dentro do que está estabelecido dentro do próprio protocolo, que agora, neste ciclo, é de 0,85% ao ano, né? E com o tempo, com os próximos halvings, isso vai cair cada vez mais, até chegar no limite de 21 milhões de unidades. Então, não é um crescimento da oferta para além do que está projetado. É exatamente dentro do que está projetado. Sim, obrigada, Carol. Só fazendo uma errata, tu comentou, Carol, o último Satoshi vai ser minerado não em 2040, mas 2140. Foi só um erro de fala ali que tu fez, mas só deixando claro e corrigindo isso para quem está ouvindo. Boa, obrigada. Errei, esqueci o 140. É 2140 mesmo. Tá. Seguindo aqui. Então, eles comparam, e a gente falou sobre isso no podcast passado, né? Sobre como instituições, a única forma delas conseguirem ter mais Bitcoin, para além do que é minerado, que vai ser cada vez decrescente ao longo do tempo, é eles chacoalhando quem está predisposto a vender, que é um perfil bem específico, que são os short-term hodlers. Eles precisam tirar esses Bitcoin, entre aspas, né, dos indivíduos, que é a maior parte do supply, a maior parte dos Bitcoin, estão com pessoas, ou seja, não estão com negócios, que é cerca de 4,4% da oferta do supply, fundos, 6% do supply, governos, 1,4% do supply, Satoshi tem 4,6% do supply, ou quem minerou na mesma época que Satoshi, outras entidades, como protocolos DeFi, de outras redes que querem oferecer derivativos de Bitcoin, por exemplo, tem só 0,9% do supply, cerca de 7,5% do supply está perdido, então está inacessível para esses big players, as baleias que querem ter Bitcoin comprar. Ainda resta 5,4% para ser minerado. Eu falei 4 antes, né? Então aqui está o dado correto. 5,7% do supply para ser minerado. Então,
a maior parte dos Bitcoin está com pessoas, com indivíduos, 69,4%, quase 70%. Então, eles vão chacoalhar justamente esse público aqui para entregar, para vender Bitcoin para as grandes instituições, governos, fundos e outros negócios, né? E aí, a próxima parte desse relatório é sobre se esse bull market está diferente dos outros. Então, eles comparam aqui o bull market de 2015 a 17, 2018 a 21, e o que começou agora em 2022 até agora, né? Os grandes, comparando com os ciclos de alta, desde da mínima do ciclo anterior até a máxima potencial do próximo ciclo que a gente está vendo agora, e não sabe até onde vai ir, nem até quando vai a subida. Então, ele compara com isso, né? A performance de preço depois do ponto mais baixo de cada ciclo. Então, de 2015 a 2017, Bitcoin fez 11.082% durante 1.068 dias e aumentou 326 bilhões de dólares em captação de mercado. De 2018 a 2021, teve 2.000% de crescimento em 1.060 dias e teve 1,2 trilhões de dólares em aumento do market cap do Bitcoin nesse período. E de 2022 até agora, então o Bitcoin cresceu 566% em performance em 800 dias e chegou a 1,7 trilhões de aumento, né, do market cap. Esse foi o auge de market cap do Bitcoin até agora nesse ciclo. Então, olha como ele também segue acompanhando e tangenciando não o ciclo anterior, 2021, mas o ciclo de 2017, que é uma discussão que tem crescido bastante, né, sobre se esse ciclo é diferente ou não e qual ciclo ele está espelhando. Por enquanto, ele tem espelhado o ciclo de 2017, que é na linha dourada aqui, e o ciclo atual está em preto, e o ciclo anterior está em azul, que seria o de 2021. Aqui eles comparam sobre como a subida que aconteceu até agora, a gente também falou sobre isso no podcast passado, ela está sendo guiada principalmente por oferta e demanda, ou seja, pessoas querendo comprar Bitcoin e a quantidade de Bitcoin existente. Sendo que nos ciclos anteriores, a injeção de liquidez para incentivar a economia, né, nos ciclos anteriores, guiou também a subida não só de Bitcoin, mas de vários ativos globalmente, como ações, enfim, commodities e outros ativos, e especialmente ativos especulativos. Bitcoin, ele começou sendo tratado como um ativo especulativo, ele está se consolidando como um ouro digital, né? Uma reserva de valor global digital mais confiável que qualquer outro ativo tradicional. Só que tudo isso e essa mudança de mentalidade e essa visão e essa demanda por corporações e baleias aconteceu de forma orgânica. Eles não tiveram ainda acesso a grandes volumes de dólares ou de liquidez para conseguir fazer aportes maiores, como aconteceu em ciclos passados, né? No ciclo de 2017 e 2018, o M2, ou seja, o governo americano imprimiu 19% a mais de dólares e injetou nas economias. De 2018 a 2021, cresceu 30% o M2, a base monetária americana, até o ciclo anterior, né? E isso também guiou a subida de preço do Bitcoin, porque no fim das contas é mais liquidez entrando para esses big players, e eles vão alocar em vários ativos, inclusive em Bitcoin. Isso acaba também projetando e fazendo o preço subir cada vez mais. E o ponto crucial do porquê esse ciclo, a subida ainda mal começou, é porque o M2 global, ele aumentou só 6,8%. Existe uma tendência de que ele cresça cada vez mais, porque, enfim, o governo americano ele está com juros altos e está segurando liquidez. Na verdade, nos últimos meses, a liquidez decresceu e não cresceu, e isso tende justamente a jogar o preço do Bitcoin para patamares cada vez maiores ao longo do tempo. Então, a gente nem viu como que seria a subida desse ciclo com injeção de liquidez que tende a acontecer, né, de forma recorrente ao longo dos ciclos econômicos na economia fiat tradicional e que, de certa forma, sim, também influenciam no crescimento do Bitcoin, porque são pessoas empresas e corporações tendo acesso a mais liquidez. E essa imagem mostra, enfim, muita coisa, como o Bitcoin está mudando de mãos. E eles falam assim, uma mudança dramática na acumulação aconteceu em 2024. Então, eles pontuam aqui que em 2024, os indivíduos perderam 525 mil Bitcoin, enquanto fundos, ETFs e empresas acumularam mais de 519 mil e 379 mil Bitcoin. Então, a mudança de mãos está acontecendo, eles estão conseguindo chacoalhar
os indivíduos para absorver Bitcoin para dentro desses intermediários. E essa é uma mudança muito grande. E é isso que tende a continuar acontecendo, se as pessoas não se derem conta do que elas têm na mão delas. Porque depois que elas entregarem para esses fundos ETFs, vai ser difícil tirar deles. Eles não vão... Esse é um perfil que acumula ativos para longuíssimo prazo. E eles têm acesso direto à liquidez. Eles são os cantilionários. Eles estão ao lado das impressoras globais. Então, eles têm capacidade de segurar ativos valiosos e acessar a liquidez para não precisar se desfazer desses ativos valiosos, como o Bitcoin, por exemplo, ou até ouro. E a demanda por Bitcoin por eles tende a crescer por justamente uma perda da confiança nas instituições tradicionais e também por governos começando a acumular Bitcoin e colocando o Bitcoin nesse patamar de ouro digital. Então, se as pessoas não sabem o que tem na mão e estão vendendo, essas corporações têm equipe de pesquisa, têm acompanhado os ciclos, têm acompanhado o Bitcoin e sabem muito bem o que eles estão acumulando, porque o próprio Larry Fink falou que Bitcoin é um ouro digital. Então, esse gráfico mostra como, sim, eles estão conseguindo chacoalhar os indivíduos para vender para essas grandes baleias. E isso começou em 2024 e tende a se acelerar ao longo do tempo, porque quando um ETF é lançado, demora um tempo até essas grandes baleias e corporações conseguirem comprar Bitcoin. Elas precisam, enfim, ajustar sua regulação interna, falar com investidores, clientes, fazer isso de forma que tem um passo a passo para que isso seja feito. Eles não conseguem fazer isso do dia para a noite. Então é por isso que a tendência que os ETFs foram lançados em 2024, né, especialmente nos Estados Unidos, é que a partir de agora isso se acelere muito. E isso recém começou em 2024. 2025 deve ser um ano guiado por isso também, por esse movimento. E é isso que eles pontuam na terceira parte desse relatório, né? Que as instituições, a entrada delas, é quem está guiando o preço do Bitcoin nesse momento. Aqui nesse gráfico aparece o Bitcoin, o preço do Bitcoin em dourado e a quantidade de Bitcoins segurada por ETFs spot em preto. E aqui mostra como atingiu 100 bilhões de dólares em Bitcoin acumulados ao longo do tempo nos ETFs. E quem que mais tem esses ETFs agora? Hedge funds, conselheiros, né, de investimento, gestores, market makers, governos, todos eles têm 38 bilhões de dólares em ETFs. Mas quem não é uma instituição, os investidores não institucionais, é quem tem 60 bilhões. Ou seja, é a galera fiat tradicional que está comprando, em sua maioria, esses ETFs. É quem tem velocidade para fazer isso. Os grandes fundos e corporações acumularam muito pouco comparado com pessoas, né, que preferiram acumular através dos ETFs e não através da compra direta de Bitcoin. Então, olha que loucura esse dado. Mostra como, ainda assim, eles não entraram com força, com liquidez e não acumularam. Me parece ser só os insiders dos ETFs comprando na pessoa física, sabe? Sabendo que esse movimento vai acontecer ao longo do tempo. E aí eles colocam aqui que 52% dos maiores fundos de hedge e REITs, né, que é um tipo de investimento quase que direto, é alguém gerenciando portfólio para outra pessoa, né? Ou seja, tem um assessor de investimentos, aquela pessoa ela é contratada para ser um gestor de uma família, de uma pessoa, de uma empresa, por exemplo, e ela toma as decisões por esse portfólio. Então, são esses atores quase que independentes que estão comprando mais os ETFs de Bitcoin, e esse movimento ele começou de forma mais intensa em Q4 de 2024, ou seja, no fim do ano. Então, olha quanto tempo demorou para eles conseguirem acumular, e foi principalmente os hedge funds, e não tanto esses gestores de portfólio privado, né? E eles colocam aqui que, mesmo assim, só 0,24% dos fundos de hedge tem alocação em Bitcoin, e 0,02% desses REITs tem Bitcoin. Então, ainda uma porcentagem muito pequena, comparado à quantidade de hedge fund e REITs que podem acessar Bitcoin, inclusive. E aí, no próximo slide, eles meio que expõem isso de forma muito mais fácil de enxergar. Então, aqui está uma distribuição de quem que tem os ETF de Bitcoin, né? Quem que está comprando ETF de Bitcoin? Os fundos de hedge têm só 27% de presença nos ETFs. BlackRock e gestores de ativos têm 1,9%. Fundos soberanos, como o da Arábia Saudita, que recém anunciou que comprou ETF de Bitcoin, tem 0,4%. Os REITs, que eu estava falando antes, têm 7%. Outros, aí, fundos de pensão, seguros e tudo mais, bancos, têm 2,3%. Mas olha como quem mais tem presença nos ETFs de Bitcoin são não instituições, investidores, pessoa física,
né? Os Faria Limers, que estão acessando o Bitcoin, os Faria Limers globais, né? Estão acessando o Bitcoin através dos ETFs e não comprando de forma direta. Olha que loucura isso. Ao invés de comprar Bitcoin e ter Bitcoin de verdade, esses players, eles estão escolhendo por comprar Bitcoin de papel. É uma mentalidade fiat, né, Cacá? Porque isso só reforça o quanto eles confiam muito mais em intermediários do que na sua capacidade de acumular Bitcoin de forma direta. Eles enxergam o Bitcoin como ativo especulativo, totalmente, e não como um ativo de soberania. É aí é que está a diferença, por isso que eles compram e não fazem autocustódia. Mentalidade fiat, como tu disse. Seguindo aqui, então, aí no quarto ponto, assim, etapa desse relatório, eles estão comparando com a adoção, como a adoção por negócio está se acelerando, né? Então, eles comparam aqui empresas como a Strategy, mineradores, empresas privadas, como a partir de 2024 começou a ser uma rampa para cima. Olha como antes de 2020, praticamente nenhuma empresa tinha Bitcoin. Mas a partir do momento que, em 2020, né, eu lembro muito bem dessa mudança no ciclo passado, com a pandemia, ativos digitais como um todo começaram a serem vistos como algo interessante. Aí se aprendeu muito sobre como o Bitcoin é diferente de cripto, com toda aquela narrativa de DeFi, metaverso, NFT caindo por terra desde o ciclo passado até agora. E a gente está vendo agora um movimento muito grande de retorno ao Bitcoin. Aí com a Strategy, a gente está vendo o Rumble, a gente está vendo várias empresas anunciando semana após semana, terem comprado, estarem acumulando Bitcoin, fazendo a estratégia Bitcoin, replicando o que o Saylor tem feito ao longo do tempo, né? E somando todas as compras por empresas, eles colocam aqui que desde janeiro de 2024, as empresas estão comprando cerca de 1.000 Bitcoin por dia. E se a gente for observar, é minerado menos de 900 Bitcoin por dia. Eles estão comprando mais Bitcoin do que é minerado diariamente. Isso mostra a demanda crescente por vários aspectos, né? Empresas, fundos, investidores e as pessoas é quem está vendendo para esses players aí, os indivíduos. E principalmente quando o Saylor e quando a estratégia de Bitcoin como um ativo de reserva começou a pegar força, é que começou esse acúmulo. Né? Antes as empresas não tinham uma noção do porquê comprar Bitcoin. Tá, por que eu vou comprar Bitcoin? Mas aí o Saylor mostrou como o Bitcoin é um ativo que melhora a performance das ações e o valuation de qualquer empresa. E aí, por isso que em 2024, as empresas públicas segurando o Bitcoin cresceu 80%, que é essa última parte aqui do gráfico em marrom, né? Então, começou a entrar em escala exponencial, uma curva para cima, e parece ser o início de uma curva para cima da quantidade de empresas que estão anunciando que tem Bitcoin. Mas ainda assim, é abaixo de 1%, ainda é muito pouco. E isso mostra o potencial que tem, né? Então, ele reforça como o ano passado começou o nascimento das empresas no padrão Bitcoin. E aí começou também o surgimento de uma narrativa, que é os juros em Bitcoin, o Bitcoin Yield, que é o que mede a performance da empresa apoiada na habilidade dela em crescer a sua quantidade de Bitcoin por ação. E é esse o termo que o Saylor usa para medir o Bitcoin Yield, né? Que em 2024 foi de 103%. Então, olha como novas métricas começam a ser desenvolvidas para medir, inclusive, a performance de empresas, se elas têm ou não Bitcoin. E aqui aparecem algumas, né? Como a Tether, Binance, Marathon e a Strategy do Michael Saylor, que, enfim, tem feito isso desde 2020. O próximo passo, então, é medir crescimento de Lightning. Vou passar um pouco mais rápido por aqui, porque a gente já fez alguns conteúdos sobre o crescimento de Lightning, que tem crescido bastante ao longo do tempo, cerca de 266% desde agosto de 2023, especialmente quando se compara o volume em dólares, e também porque Bitcoin se valorizou ao longo do tempo, né? Então, a gente começa a ver volumes cada vez maiores sendo negociados. A gente começa a ver também as exchanges integrando Lightning como forma de saque, e realmente, esse ponto aqui que desde 2019 poucas empresas tinham a possibilidade de sacar Bitcoin Lightning. A River foi uma das pioneiras em fazer isso. E ao longo do tempo, agora em 2024, a gente vê as exchanges tradicionais também permitindo o saque em Lightning, coisa que não permitiam antes, como a Coinbase, por exemplo, né? Então, essa modalidade de saque facilitou muito Bitcoin ser usado, inclusive, como pagamento, porque você saca com uma fricção muito menor, pagando menos taxas, recebendo instantaneamente na sua carteira Lightning. E eles trazem um questionamento, né? Por que Lightning não está crescendo mais rápido? E eles estão pontuando aqui que
é justamente pela visão do Bitcoin como uma reserva de valor, é a narrativa que está se consolidando nesse momento. E é por isso também que o número de comerciantes aceitando o Bitcoin nos seus negócios cresceu, mas não está crescendo na mesma velocidade que Bitcoin nos caixas das empresas, por exemplo, né? Porque as empresas ainda não estão vendo o Bitcoin como uma moeda de troca, mas como uma reserva de valor, um ouro digital para ter nos seus caixas para aumentar o seu valuation. E não enxergaram ainda que eles podem aceitar de forma direta das pessoas como forma de pagamento por seus produtos e serviços. Próxima parte, e essa é uma doideira total, para mim é uma das melhores partes desse relatório, é sobre como, na verdade, a partir de agora, Lightning pode crescer muito através de outro catalisador, que é justamente a Lightning como uma camada 2 de liquidação entre outras camadas 2. Isso eu não tinha percebido antes de ler esse relatório, por isso que eu anotei aqui doideira, porque a gente sabia que Lightning ia ser a camada 2 principal, mas não uma camada 2 de liquidação de outros tipos de camada 2. Então, como a gente está vendo agora um crescimento muito grande de stablecoins e outros ativos sendo criados em Lightning, através de um protocolo que recém foi lançado, que é o Taproot Assets, e está sendo desenvolvido. A gente viu a Tether anunciar que vai ter, sim, dólar na Lightning, usando o SDT e através da rede Liquid também. E aí eles colocam aqui, ó, e esse é o ponto interessante desse relatório, que eles esperam que a Lightning sirva como uma camada de liquidação entre outras camadas 2, como Rollup, Sidechains, e Cash e Arc. Ou seja, Lightning é a principal camada, e isso é verdade, que se comunica com vários outros protocolos e que se comunica também com a blockchain Bitcoin. Ou seja, para tu abrir um canal de Lightning, tu tem que ter uma transação de abertura de canal através de uma transação multisig que se conecta com a camada 2. Desculpa, com a camada 1 do Bitcoin, on-chain. Então, qualquer coisa que aconteça em Lightning está ancorado na camada 1. Então, a gente consegue visualizar toda essa pilha de protocolos e que, muito provavelmente, é o que eles estão sugerindo aqui, as pessoas talvez não vão fazer pagamentos diretamente em Lightning, mas podem usar a Lightning para outros protocolos de privacidade, como eCash ou Arc, ou para stablecoins, que é uma demanda dos comerciantes, né, recebendo uma moeda estável, mas ancorado e apoiada por duas camadas do Bitcoin, seja Lightning e seja a camada on-chain, mas com esses ativos sendo totalmente liquidados através dessa sobreposição de estruturas criptográficas, né, que seria Bitcoin on-chain e a Lightning Network. A gente pode depois fazer um podcast específico sobre isso e desenhar, porque eu acho que só explicando assim no relatório não fica tão claro, mas esse é um insight, assim, ouro, assim, desse report. Quer comentar alguma coisa? Concordo totalmente. Bora fazer esse podcast. Acho esse assunto interessantíssimo, Carol. Continuando aqui, então, a próxima etapa do relatório é sobre o amadurecimento da custódia e sobre como as exchanges perderam 20% do volume de Bitcoin que elas tinham desde 2022. E olha como sim Bitcoin está mudando de mãos. Então, você observa aqui em 2022, as exchanges em preto, elas tinham cerca de 3 milhões de Bitcoin, né? E 70% do Bitcoin circulante disponível para ser comprado e negociado em intermediários estava com exchanges. Só que aí, a partir do ano passado, e agora em 2025, olha como o componente amarelo, que são fundos ETFs, cresceu, foi para 29%, e a quantidade de Bitcoin nas exchanges caiu para 56%. Mas tem uma questão aqui, né? Quem faz custódia desses fundos é a Coinbase. Então, até que ponto não está com uma sobreposição aqui de dados? Talvez esteja na mesma, só que é uma divisão da custódia, né? É vendido através de fundos ETFs, mas no fim das contas, quem está custodiando isso é a Coinbase. Então, esse ponto aqui do relatório que fica um pouco dúbio, mas eu entendi o que esse relatório quis fazer. Ele quis mostrar como a posse do Bitcoin das pessoas, ou seja, a pessoa preferiu comprar do fundo do ETF e não da exchange, ou seja, o responsável por custodiar e por vender o Bitcoin de papel para a pessoa é o fundo ETF, nesse caso que cresceu para 30% e não a exchange vendendo diretamente, né? Enfim. E esse gráfico aqui também é bem interessante. Ele mostra como a custódia se tornou mais segura ao longo do tempo. E é esse o ponto de principal ataque agora, na minha opinião. Eles vão dizer, esses intermediários, que é muito mais seguro deixar num banco, deixar num ETF, deixar com a BlackRock, do que deixar na própria custódia ou até mesmo numa exchange.
E aqui em preto é o Bitcoin, a quantidade de Bitcoin que estava nas exchanges. E em dourado, a quantidade estimada de Bitcoin que foi perdida em autocustódia. Então, observa como lá no início da rede, em 2011, 12, 13, em dourado, a quantidade de Bitcoin perdida nas próprias carteiras era muito grande, porque naquela época as pessoas não sabiam fazer autocustódia, não existiam exemplos para alertar como guardar bem as seeds, e as pessoas interagiam com um monte de protocolo online, com hacks e malwares, e esses hackers e malwares acabavam atacando as carteiras hot wallets dessas pessoas, e foram elas, a perda delas, que também ensinou para o mercado como se guarda Bitcoin em autocustódia de forma segura. E também foi o momento em que mais teve perda de Bitcoin por causa de falência de exchange, como no caso da Mt. Gox, aqui em 2013. De lá para cá, caiu e muito, tanto a perda em autocustódia, quanto a perda em exchanges. A última grande foi na FTX, né, na falência em 2022, mas foi muito pouco quantidade de Bitcoin, comparado ali com a Mt. Gox, que foi cerca de 600 mil Bitcoin perdidos no hack da exchange. Eles estão apontando aqui como prova de reservas, ou seja, as exchanges fazendo comprovações, né, online para as pessoas, para os clientes, demonstrando o quanto eles têm de Bitcoin, tem crescido, e que teve um aumento de 580% nas provas de reservas desde 2022. Mas só para salientar que mesmo que a exchange faça prova de reservas, não quer dizer, né, que aquele dado está, enfim, está correto. As pessoas não têm como auditar, muitas vezes tem que confiar no que a exchange está dizendo. Mas é melhor do que nada, né? Eu acho que esse é o ponto. Pelo menos as exchanges estão sinalizando para os clientes que elas têm a quantidade de Bitcoin que elas dizem ter. Mas mesmo assim não dá para confiar. O ideal é que cada pessoa tenha a sua própria custódia dos seus Bitcoin para não depender da prova de reserva de terceiros, né? E esse gráfico aqui ele também é super interessante, porque eu nunca tinha visto. Eles dividem de acordo com o supply do Bitcoin, né? Os 21 milhões que estão projetados para existir, onde que esses Bitcoins estão? Então, cerca de 38,9% do supply, 8 milhões de Bitcoin, estão com intermediários, que é a parte em preta, e desses intermediários, a Coinbase tem 11% do supply, ou seja, 2 milhões de Bitcoin, e as outras exchanges têm outros 11%, 2 milhões de Bitcoin. Enquanto 55%, a maior parte, ainda está com indivíduos, está em autocustódia. Olha que interessante. Então, sim, a maior parte do Bitcoin, mais de 55%, tá fora de intermediários, está em autocustódia, e 5,7% resta ser minerado. Essas grandes instituições querem o quê? Chacoalhar essa galera aqui para que eles entreguem para intermediários os Bitcoin que estão em autocustódia. E esse vai ser o duelo aí dos próximos anos. Como não entregar o nosso ouro digital para esses players, né? Tá, e esse próximo slide mostra como a adoção governamental de estados-nações tem crescido ao longo do tempo. Então, ele compara aqui como alguns países aumentaram o acesso a Bitcoin, enquanto outros proibiram, só 4 proibiram, enquanto 47 ampliaram o acesso ou facilitaram o acesso a Bitcoin. Só 9 países mantêm Bitcoin como algo proibido e ilegal. Enquanto a maior parte dos países que baniram o Bitcoin removeram, né, lifted as restrições, com 5 países desproibindo o Bitcoin desde 2022, enquanto 9 seguem proibindo, ou seja, melhorou a adoção por países, porque ao invés de proibir, eles desproibiram desde 2022. Então, aqui tem uma lista das evoluções ao longo do tempo. Depois eu vou disponibilizar aqui o relatório para quem quiser ver por conta própria esses dados. Que eu vou dar uma passada, porque, enfim, fica comparando as leis de Bitcoin que cresceram no processo americano, no Congresso americano. Então, acho que isso meio que não faz sentido para a gente aqui no Brasil. E eles cravam aqui que a adoção global do Bitcoin está em 3%. E como que eles chegaram nesse cálculo, né? Eles comparam a adoção do Bitcoin com outras tecnologias, e eles comparam que o estágio atual em que Bitcoin está de adoção, 3% de adoção, é o equivalente aos bancos online em 96, as redes sociais em 2005 e a adoção da internet nos anos 90. Então, eles comparam que comparado com 3 fatores, assim, como é que eles chegaram nesse 3% de adoção global, né? Comparando 3 situações, que é o mercado endereçado total do Bitcoin, ele está abaixo de 1% das estimativas nesse momento. Comparado com a adoção institucional, o Bitcoin está subalocado. Eles chegaram aqui no cálculo que só 0,006%
das empresas, das instituições têm Bitcoin nos portfólios. E que a posse global, nos Estados Unidos é de 14% dos americanos, mas comparado com outros países, globalmente é só de 4%. E isso equivale a esses dados aqui. Ou seja, o Bitcoin está muito no início, mesmo 16 anos depois da criação, está muito no início da adoção. Assim como a internet demorou 50 anos para ser adotada e outras tecnologias também demoraram bastante tempo para serem adotadas na sua totalidade, né? Por exemplo, redes sociais, em 2005, poucas pessoas usavam. E 2020, com o crash do Covid, acelerou em muito a adoção. Quem não usava rede social, empresa que não tinha posição em rede social ou não tinha nenhuma posição online com o site, no mínimo, não existe. As pessoas não encontram. Então, está cada vez mais claro a digitalização, não só do dinheiro com o Bitcoin, mas da economia e de tudo praticamente, né, ao longo do último século. Então, eles comparam aqui qual que é o potencial do Bitcoin, né? Por que ele está só em 3% do seu potencial? Porque Bitcoin hoje tem só 0,2% da riqueza global, mas pode assumir e ser metade dos mercados quando ele atingir esse potencial todo. Ele compara que hoje o Bitcoin tem 2 trilhões de market cap, mas que ele pode ter 225 trilhões de market cap. E isso é pegar metade de todos os ativos, né? Imóveis, títulos de governos, liquidez de dinheiro, ouro, arte e equities de empresas. Então, ele compara que Bitcoin tem um crescimento absurdo pela frente, um potencial absurdo pela frente, mas que as instituições já viram isso e as pessoas estão abrindo mão dos seus Bitcoin porque não enxergam justamente isso. Então, ele compara aqui que se só 0,06% das empresas tem Bitcoin e que a tendência é crescer, isso requer que Bitcoin cresça 36 vezes a exposição, o que equivale a ele absorver 50% de ações, 10% dos títulos governamentais, 12% dos títulos corporativos, 2,3% de ativos de governos no exterior, equivalentes a dinheiro 4%, e outras commodities como o ouro, por exemplo, 17%. Então, proporcionalmente, Bitcoin é esse quadradinho aqui, ó, com 0,06% da adoção corporativa, mas que tende a crescer para absorver grande parte aqui desses outros ativos. Então, eles finalizam dizendo que Bitcoin está só no início do seu potencial, que a adoção de 3% ainda é só uma parte muito pequena do quanto ele pode crescer, e que eles esperam que a adoção global acelere. E vai acelerar através de educação, porque mais pessoas vão se educar sobre Bitcoin, vai crescer o acesso, as pessoas vão demandar por comprar, instituições vão querer comprar, negócios vão querer comprar, e isso vai crescer conforme desafios legais e de contabilidade começam a facilitar tudo isso, porque até então governos eram contra Bitcoin, as regulações eram contra Bitcoin, e agora eles estão cedendo, como eles mostraram ao longo do report. E no médio e longo prazo, países tendem a continuar acumulando não só o que eles confiscaram de alguns eventos do passado, como no caso Silk Road, no caso americano, mas podem começar a acumular Bitcoin como ativo de reserva, como a proposta que está rolando nos Estados Unidos e como a própria Arábia Saudita, que noticiou que está acumulando ETF de Bitcoin, ou como o Butão, que está minerando Bitcoin, ou como várias propostas em outros países de continuar, de começar a inserir Bitcoin nas reservas estratégicas, né, dos seus países. Enfim, Kaká, desculpa, me palestrei aqui. Comenta aí o que tu achou desse report. Achei maravilhoso, vários dados novos. Esses dados são bem importantes da gente ter dentro da indústria, para a gente entender qual é o cenário, né? E principalmente a River, ela tem uma capacidade incrível de trazer dados e colocar isso em formas visuais. Então fica muito fácil da gente visualizar o que eles estão querendo dizer, né? E essas informações ficam mais claras na nossa cabeça. Foi muito legal, Carol, a tua análise. Aliás, uma porrada de coisa, né? Quem não explodiu a cabeça aí, eu duvido. Então, perdeu, tava dormindo, porque foram muitos dados legais, interessantes. Quem quiser comentar alguma coisa sobre esse relatório, sobre essas análises, é só escrever aqui embaixo, se você está ouvindo pelo YouTube ou se você está no Spotify. E também os links para acessar a plataforma da Bitcoin, o Bitups, e também esse relatório vai estar aqui embaixo desse episódio. Pessoal, até a próxima. Carol, tu quer fazer mais algum comentário? Tu ficou falando por mais de meia hora, imagino que tu já esteja bem cansada, mas se quiser fazer mais algum comentário, é só deixar aqui e eu já vou me despedindo então do pessoal. Não, eu já passei recado de meia hora, deu, acabou. Opt-out aqui do podcast. Valeu, pessoal. Espero que tenham gostado do report da River, né? Eu só trouxe aqui o relatório e espero que
tem acendido aí algumas luzinhas, dado alguns highlights aí para a galera se antenar no que está rolando agora globalmente, não só em relação ao Bitcoin em si, como rede, mas como que grandes players estão se posicionando. Se fala muito disso há muito tempo, mas é interessante enxergar isso com dados, que antes de 2020 a gente não tinha isso, né? Ninguém postava dados assim, não tinha dados de empresas comprando, era muito incipiente, e agora a gente ter esses dados e poder analisar eles é super importante, super válido. Então é um novo momento também para o Bitcoin, que a gente tem esses dados de corporações que antes não entravam, a gente vê a adoção acontecendo em tempo real. É só isso. Até mais, até a próxima. Principalmente dados Bitcoin only. Muito legal. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio.